E aí, pessoal, tudo bem? Professor Gustavo aqui para mais uma semana de aula. A gente vai estar continuando essa aula 5 que o professor Lucas já começou a discutir com vocês sobre os processos de independência no norte do continente africano. Ele já falou para vocês sobre esse processo, esse contexto geral da região do Maghreb e do Chipre africano. E hoje eu vou falar particularmente sobre o caso da Argélia para vocês. Indo direto ao ponto, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. A gente vai tentar definir aqui qual é o nosso objetivo para a aula de hoje, certo? E qual é o nosso objetivo? Compreender as especificidades, a especificidade do processo de independência da Argélia, do processo de independência argelino, a partir de sua própria história, e aqui o importante da particularidade do processo de colonização francesa naquele território. Outro assunto importante que eu já vou introduzir hoje para vocês é a questão da tese sobre a necessidade da violência na luta pela libertação nacional. E aí vocês vão perceber que esse é um elemento novo. Quando a gente fala dos processos de independência no continente africano, nós não teremos processos, ora pacíficos, e outros processos que vão ser através da violência revolucionária, vão ser de fato processos revolucionários. E a Argélia é um caso icônico aqui, por isso que a gente está tratando ele de modo separado. E já vai servir de uma introdução para a gente pensar outros casos, porque existem semelhanças quando a gente olha para esses países que de fato se envolvem em guerras e em processo de independência através da violência. Para começar, então, a gente vai fazer uma breve história da Argélia, tá? Não vou entrar em cada um dos detalhes, mas eu gostaria que vocês entendessem o contexto de como a gente chega, de fato, nessa independência. Do ponto de vista histórico, a origem da Argélia está no reino da Numídia, certo? Ele vai se localizar ali, historicamente, em 200 a.C., essa definição ocidental aqui de tempo, mas que ajuda a gente a compreender de algumas coisas. O grupo étnico central aqui, que vai estar presente até hoje na Argélia, são os berberes, tá? A gente tem os berberes até hoje dentro da Argélia, mas eles já estavam lá presentes e eles vão fazer parte desse reino da Numídia. Eles estão, de fato, espalhados dentro dessa região do Maghreb, eles não são uma etnia exclusiva da Argélia, mas eles vão ser um grupo importante para a gente compreender esse reino da Numídia. E esse reino da Numídia vai ser incorporado ao Império Romano, ainda ali dentro mais ou menos dessa época, e vai fazer parte dele durante bastante tempo. Com o fim do Império Romano, a gente vai ter uma relativa liberdade dos berberes dentro da região que hoje a gente entende como Argélia, e esse grupo populacional vai passar por um processo de islamização aqui a partir do século VII, quando a gente tem o processo de expansão do Islã sobre o norte do continente africano. Esse grupo vai acabar aderindo à região islâmica, tá? Então, entre uma das características que a gente tem dentro da Argélia e dentro do norte do continente africano é justamente essa presença da religião do Islã. Eles vão fazer parte desse Império Islâmico durante um período relativamente longo, e no século XVI eles vão ser incorporados pelo Império Otomano, certo? Então, a partir de 1517, se eu não me engano, a região que a gente tem como Argélia vai ser incorporada ao Império Otomano, ao qual ele vai pertencer, de fato, até o século XIX. Então, a gente está aqui falando de uma longa história de relações que os berberes, de modo geral, a população argelina, a população árabe, vai estar ali ocupando esse território. E aí aqui vem um fator importante, né? Quando a gente chega no final do século XVIII, começo do século XIX, a gente está vendo um enfraquecimento otomano. E esse enfraquecimento favorece a presença europeia dentro do continente africano, especialmente aqui nessa região do norte do continente. E é nesse contexto aqui que a França vai estar, de fato, partindo para uma ocupação. A gente está aqui com um errinho de digitação, mas a gente está falando sobre um processo de ocupação francesa que se inicia aqui em 1827, certo? E que parte dessa região do litoral do continente, do litoral do país, para o interior. Essa ocupação do litoral parte de discussões, a gente vai ver um mapa em breve sobre a região sobre a Argélia, e aí vocês vão entender de que forma isso vai estar mais ou menos distribuído. O que é importante para a gente compreender de princípio? Que a França vai ter uma política que ela vai chamar uma política de pacificação, certo? É um termo que eu deixo até entre aspas aqui, porque o que de fato começa a acontecer é um processo de colonização da Argélia, um processo de ocupação territorial. E a via principal de como isso vai ser feito vai ser através do poder militar. Então a França começa a ocupar militarmente o território argelino já em 1827, 1830. E esse é um processo longo, tá? Até 1870, 1880, há um longo processo de ocupação.
E essa ocupação ela vai se dar, como eu já disse, através da via militar, mas também vai se dar através do estímulo a ondas migratórias. Então, uma grande quantidade de população francesa vai estar migrando para a região da Argélia. A gente estima, né, que em 1850, 1860, já tivessem cerca de 200 mil franceses dentro da região, certo? E aqui algo importante da gente entender é que esse aumento da presença francesa vai gerar tensões, certo? Mas essa presença vai ser tão grande que, e aqui vem algo importante, que a Argélia vai ser começada a tratada não necessariamente como uma colônia, mas como um departamento francês. O que significa ser um departamento francês? Vamos pensar no caso brasileiro. No Brasil, nós temos os diversos estados da federação, certo? A França não é uma federação, mas ela também tem espécies de estados, que eles chamam de departamentos, e a Argélia vai ser tratada como se fosse um. Então, ao contrário de outros territórios que a França vai ocupar, a Argélia vai ser tratada como se fizesse parte da França, como se fosse uma coisa só. Isso vai ser muito importante para a gente entender quais são as dificuldades desse processo de independência, certo? Então vamos tentar entender agora as principais características da ocupação francesa na Argélia. Uma primeira questão que eu já adiantei para vocês é essa dimensão da violência, essa ocupação militarizada. A presença do exército, das forças militares vão ser muito importantes para a gente entender essa dinâmica. Um segundo fator aqui para nós entendermos é a dimensão cultural. Vai ter uma grande imposição dos valores e da cultura francesa sobre a população argelina, que vai passar sim pela língua, mas vai passar também pela questão dos símbolos nacionais. A gente tem que notar também que há uma tensão aqui, tá? Porque, como eu já adiantei para vocês, essa é uma região majoritariamente islâmica, certo? Do ponto de vista da religião. E essa é uma tensão muito forte, porque dentro desse contexto ocidental, a religião islâmica ela não é necessariamente bem vista. Não há uma assimilação de fato. Ainda que do ponto de vista do discurso, tente-se fazer isso. Então, tenta-se impor uma religião, tenta-se impor uma cultura, mas a permanência dessa religião islâmica vai ser um dos fatores de tensões dentro da Argélia. Um outro fator importante para nós entendermos é a questão do racismo. Isso vai atravessar toda a história da colonização, a gente sabe. Racismo e etnocentrismo. E aí a gente já começa a entender esse outro fator aqui, que é essa presença dos colonos. A presença de colonos, a presença de população branca francesa dentro da Argélia, vai estar associada a um regime racista, no qual essa população vai ter acesso a direitos, vai ter acesso a melhores terras, por exemplo, e a gente já vai ver isso, frente à população local. Então, a gente está vendo aqui que todos esses elementos se unem. Há uma grande presença de população europeia, que vai estar vivendo sob um regime racista, né? Vai se beneficiar desse regime, impondo uma cultura, uma língua, ao mesmo tempo em que impõe uma violência, imprime uma violência contra os grupos populacionais daquele lugar. A gente precisa dar bastante atenção para essa discussão sobre ser uma colônia de povoamento, porque é justamente essa presença dos colonos franceses que vão explicar muito do processo de independência do lugar. Esses colonos franceses, aliás, eram chamados de pieds noirs, certo? Que em francês significa pés pretos. E aí a gente pode achar estranho, mas a gente não está falando aqui de uma população africana. É importante a gente prestar atenção nesse termo. Os pieds noirs eram chamados os colonos franceses. A população francesa que nascia na Argélia era chamada de pieds noirs, de pés pretos. E essa população tinha diversos benefícios, tá? Uma das questões que a gente pode encarar é, por exemplo, a questão do controle sobre a terra. O governo francês, através de uma série de leis, vai fazer com que as melhores terras que existiam dentro do país fossem destinadas para essa população francesa. Fazer com que a população local, a população argelina, ficasse com as piores terras e tivesse dificuldades dentro do ponto de vista econômico. Então, a presença de colonos franceses é um fator importante para entender essa especificidade do caso argelino, tudo bem? E aqui, a gente já consegue entender um pouco das origens do nacionalismo argelino. Já falei para vocês na última aula que o nacionalismo africano, de modo geral, passa a se estruturar quando? Justamente aqui em meados do século XIX. Então, quando a gente olha para 1860, 1870, a gente já consegue encontrar alguns traços desse nacionalismo
dentro da Argélia. E esse nacionalismo ele vai se expressar de diversas formas, e uma delas é através de lutas de resistência. Um caso clássico, eu só vou citar esse aqui hoje para vocês, é a Revolta Mokrani, quando cerca de 250 tribos do país vão se revoltar contra essa ocupação francesa. Isso vai dar uma totalidade de quase assim, 1/3 da população contra esse processo de ocupação. Nota, então, que a gente está falando de um processo grande, tá? Desde o século XIX já existiam essas tensões, tá? As resistências e o nacionalismo ele já apresenta ali. De que forma ele aparece principalmente nesse primeiro momento? Associado à religião, tá? A gente tem uma grande associação aqui com a religião. De que forma o nacionalismo vai estar aparecendo? Eu não trouxe aqui, mas acho que é importante, eu vou colocar depois no material, a gente reparar que dentro da própria bandeira da Argélia hoje a gente tem um símbolo que é um símbolo que representa a presença do Islã no país. Dando um salto aqui mais para frente, a gente tem já o evento da Primeira Guerra Mundial e o Entre Guerras. E por que a gente está dando esse salto aqui? Porque a gente vai falar novamente sobre as guerras. O Lucas já explicou para vocês. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial são fatores importantes para entender essas discussões dentro do norte do continente, porque vão ser palcos, particularmente na Segunda Guerra Mundial, dos conflitos. Mas o que é importante da gente entender? A população argelina vai participar ativamente dessas guerras. No caso da Primeira Guerra Mundial, já é um evento importante, mas apesar dessa contribuição, e aqui essa relação que eu quero que vocês estabeleçam, a população árabe, a população berbere, não vai ter qualquer tipo de reconhecimento ou de ganho com essa participação. Ajuda-se na guerra, mas não há nenhuma contrapartida aqui. Muito pelo contrário. Nesse período entre guerras, que se estabelece, né, a partir de 1919, a Argélia vai começar a ser punida. Não diretamente, mas a questão é, a França ela passa a enfrentar uma grande crise econômica. E diante dessa crise, ela começa a explorar mais o território argelino. Quando eu digo então que não há uma punição direta, eu quero dizer que não há uma lei específica que vá falar assim, agora a gente vai punir de fato a Argélia. Mas a Argélia, na condição de uma colônia, vai ser mais explorada. Essa é uma forma de equilibrar as contas francesas. E, naturalmente, isso vai gerar tensões dentro do território argelino. Então, quando a gente consegue saltar para a Segunda Guerra Mundial, as tensões já estavam postas, mas, novamente, me desculpem, eu dei um salto aqui, novamente a gente vai conseguir identificar tensões dentro do território, certo? Já falei para vocês, a Argélia vai ser um espaço fundamental para a reorganização das forças aliadas, certo? Lembrando que as forças aliadas eram esse grupo ao qual pertenciam justamente a França, contra o regime nazista. E nesse período em que a gente vai ter uma expansão do exército nazista, a Argélia vai ser um lugar que vai de fato conseguir servir de base para uma nova investida contra as forças nazistas. Aqui tem alguns outros fatores que eu estou tratando, por exemplo, sobre um caso em 1943, onde o governo francês já reconhece formalmente a igualdade de direitos entre argelinos e franceses, mas isso não necessariamente vai mudar as condições sociais das quais estavam estabelecidas. Então, apesar dessa igualdade formal de direitos, não há qualquer tipo de reconhecimento da independência argelina. E aqui eu estou falando também sobre a questão da Carta das Nações Unidas, por quê? Porque a Carta das Nações Unidas vai estabelecer um princípio muito importante que já estava sendo debatido desde antes, que é o princípio da autodeterminação dos povos. Ele já estava posto desde o século XIX, se a gente for ver. Mas ao longo dessa primeira metade do século XX, esse é um princípio que começa a ser cada vez mais afirmado. E a França não vai reconhecer isso ao povo argelino. E essa é uma das questões centrais que vão deflagrar, que vão ser o estopim para essa guerra de independência argelina. E é isso que a gente vai tentar entender agora. Então, assim que acaba a Segunda Guerra Mundial, as negociações pela independência já estavam acontecendo, mas o governo francês não reconhece. E nenhuma dessas negociações avança. Existem várias tentativas de negociação. E qual era o argumento central do governo francês? O argumento da unidade territorial. Lembram-se que eu tinha falado agora há pouco que a Argélia era considerada como um departamento francês? Então, a França olhava dessa forma. Como a Argélia é uma Argélia francesa, e essa é uma tese que o governo francês defende, nós não podemos abrir mão dessa independência. Nós podemos avançar em termos de alguns direitos,
mas nós não vamos reconhecer a independência, porque a independência vai ser um ataque ao território francês. E aí qual é a forma que o governo francês vai fazer de combater isso? Através da violência. Aqui eu trago uma citação, e acho que essa é uma parte importante para a gente entender toda essa discussão, do Frantz Fanon. Ele tem esse texto de 1957, Os Intelectuais e os Democratas Franceses perante a Revolução Argelina, no qual ele diz: o direito da França na África referia-se sobretudo a um direito de propriedade, enquanto na Argélia, desde o princípio, que se afirmavam relações de identidade. Notem aqui o que o Fanon está falando. Fanon está nos dizendo que, no caso argelino, afirmavam-se relações de identidade, como se argelinos e franceses pudessem ser iguais, como se houvesse de fato essa identificação, enquanto que no restante do continente isso não estava posto. Isso facilitou, por exemplo, em outros lugares, a independência fosse cedida de forma mais fácil. Não era o caso da Argélia. Nessa ideia de identidade, não se poderia abrir mão. Isso daqui aparece, inclusive, de outras formas. Notem, por exemplo, nesse mapa. Aqui a gente consegue identificar bem onde está localizada a Argélia, no continente africano. Porta não está, por exemplo, que são dos maiores territórios dentro da África, certo? Mas aqui a gente tem um mito de uma Argélia francesa. Constrói-se uma narrativa, por exemplo, até de uma continuidade territorial entre França, certo? E Argélia. A gente consegue identificar geograficamente isso. Mas essa continuidade, ela não estava posta do ponto de vista das relações sociais. Vamos lembrar que o racismo, essa discussão da assimilação cultural e o poderio militar eram a lei. E dentro desse sistema, não há igualdade. Então é um mito essa ideia da Argélia francesa. Mas o governo francês defendia essa tese e isso gera toda uma série de tensões. É nesse contexto que a tese da violência ela ganha força, certo? É nesse contexto aqui. Eu vou tirar rapidamente minha tela para a gente conseguir ver bem. Diante dessa dificuldade de avançar nas negociações, a gente vai ter esse fator. Então, primeiro fator, dificuldade de avanço das negociações. Segundo fator, uma grande presença de colonos franceses dentro do território argelino. Isso faz com que o governo reprima os movimentos que pediam pela independência. E, naturalmente, isso vai gerando outras tensões que vão fortalecendo uma via que vai ser a via revolucionária, uma via que vai aderir a uma tese sobre a necessidade da violência. Frantz Fanon é uma dessas pessoas e tem um livro dele muito importante, Os Condenados da Terra, no qual ele vai explicitar de forma mais clara isso. Eu vou disponibilizar esse livro para vocês dentro do nosso Classroom. Fanon fazia parte dessa Frente de Libertação Nacional, e a Frente de Libertação Nacional vai ser um dos principais grupos que vão estar aderindo a essa disputa através da violência. E aí o que a gente tem de fato dentro dessa guerra de independência que começa em 1954? O estabelecimento de uma guerra que a gente chama uma guerra de guerrilha, no qual colonos franceses, certo? Então essa população francesa que vivia na Argélia e o exército francês vão estar combatendo esses movimentos nacionalistas em nome da manutenção da Argélia como uma colônia, como uma parte do território francês. Eu não vou entrar em cada um dos momentos do conflito, acho que não vem ao caso, é uma guerra de guerrilha, um processo bem longo, mas isso vai desgastando a imagem do governo francês. E acho que isso é importante a gente entender. E vai desgastando essa imagem do governo francês frente à opinião pública mundial. Então, os movimentos nacionalistas começam a ganhar muita força, de modo geral, no mundo e dentro da própria França. Há uma grande insatisfação, porque uma guerra é uma coisa muito custosa. Muitas pessoas morrem na guerra e isso começa a gerar tensões. A tensão é tanta, a insatisfação é tanta, que em 1961, sob o governo de Charles de Gaulle, a gente vai ter foi realizado um referendo na França e cerca de 75% da população se mostra a favor da independência argelina. Nota, então, que a gente está falando de um processo que é relativamente amplo, né? Essa insatisfação ela é perceptível. A guerra ainda vai se alongar durante alguns períodos, mais um ano e meio, mais ou menos, até que a gente chega em 5 de julho de 1963, quando de fato se declara a independência da Argélia. E é nesse momento que Ahmed Ben Bella assume como presidente. Eu vou corrigir esse material aqui do país. Tudo bem, gente? Por hoje, é isso que eu queria falar. Eu não quis me alongar muito mais do que isso, porque a gente tem um certo limite de tempo. Mas eu vou voltar um pouco nessas discussões sobre a violência, eu vou voltar um pouco nessas discussões sobre o Fanon, que ele vai fazer nos Condenados da Terra.
Deixo de recomendação também, posso soltar o material para vocês se vocês tiverem interesse em ler esse texto do Fanon sobre os intelectuais democratas franceses, que de fato é uma grande crítica de Fanon a uma série de argumentos que eram postos tanto pelo governo francês quanto por esses chamados democratas e os intelectuais franceses que não se posicionavam a favor da Revolução Argelina. A gente também usou como base esse texto da Leila Hernandes, África na Sala de Aula, e aquela síntese da coleção História Geral da África, que o Lucas já disponibilizou, inclusive, a coleção completa para vocês no nosso Classroom. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até mais.